Sejam bem-vindos ao nosso curso Neurobiologia do Sono. E hoje a nossa aula vai ser exatamente o título da nossa disciplina, Neurobiologia do Sono. Então, eu gosto, né, de mostrar esse esquema, esse diapositivo, falando de que a vida, né, dos animais, ela é um ritmo, ela é um ciclo em que eu tenho diariamente uma parte da nossa vida, nós estamos em vigília, acordados e alegres, e em outra parte, nós estamos em repouso, em mobilidade comportamental, né, com relaxamento muscular, sem interagir com o ambiente. Nós estamos na fase de sono. Então, o que nós temos, né, claro, é entender, né, a nossa aula de hoje é isso. Quais são os mecanismos que vão nos deixar em vigília, ou seja, os mecanismos indutores da vigília e os mecanismos indutores dos sonos. Em especial, né, eu gosto de dizer que essa aula ela tem um pouco, né, esse título, esse subtítulo, Em Busca do Sono Perdido. Então, a grande questão que nós queremos responder é essa: o que é que nos mantém acordado e dormindo? Qual é a maquinaria neurobiológica que está por trás disso, que nos deixa acordado e que nos mantém dormindo? Então, o roteiro, né, deste tema, ele vai seguir esta sequência. Primeiro, nós vamos, né, falar um pouco sobre a questão qual a relação da gripe espanhola, que aconteceu no início do século passado, e a elaboração do primeiro modelo de neurobiologia do sono, primeiro modelo neurobiológico do sono, primeiro modelo neurocientífico da regulação do sono. Vamos falar um pouco da invenção da eletroencefalografia ou do eletroencefalograma. Vamos falar do sistema ativador reticular ascendente, que nós chamamos de SARA. Nós vamos falar um pouco sobre a descoberta do sono REM, ou sono do movimento rápido dos olhos. Também sobre a circuitaria neural, que regula o sono à vigília. E finalizando, então, sobre o modelo atual da regulação do ciclo sono-vigília. Então, qual a relação entre a gripe espanhola e o primeiro modelo de neurobiologia do sono? Então, a gripe espanhola, né, que aconteceu no período de 1917, 1919, né, durou mais ou menos 2 a 3 anos, né, ao longo do mundo, foi uma infecção por um vírus vírus da influenza, que começou nos Estados Unidos, nos militares americanos, e que foi transferido para a Europa por causa da Primeira Guerra Mundial, quando os americanos entram na Primeira Guerra Mundial, e nas batalhas, né, o vírus foi transmitido para os restantes dos soldados e para os civis. Acredita-se, né, há uma estimativa que em torno de 25 a 40 milhões de pessoas morreram em decorrência da gripe espanhola durante todos esses anos. A gripe espanhola, na maioria dos países, ela teve aproximadamente 3 grandes ondas. A primeira onda inicial, por exemplo, nos Estados Unidos, né, depois ela teve uma segunda onda e a terceira onda, sendo que na gripe espanhola, nos Estados Unidos, a segunda onda foi a que mais acometeu, né, as pessoas e que teve a maior taxa de mortalidade. A gripe espanhola também aconteceu no Brasil, do mesmo jeito que acontece, né, que aconteceu no início dessa pandemia também do Covid. Se acreditava, né, que o clima temperado, o clima quente, né, não iria permitir a sobrevida do vírus. Né, os jornais brasileiros, inclusive, faziam, né, muitas brincadeiras e bromas, né, com, né, a gripe espanhola que estava acontecendo, né, nos países, né, europeus, dizendo que aqui no Brasil ela jamais chegava, mas os militares brasileiros que estavam na Primeira Guerra Mundial, quando voltaram contaminados
e espalharam, né, o vírus em São Paulo, no Rio de Janeiro e em várias outras cidades do Brasil. Também tivemos vários problemas, né, com a gripe, né, espanhola. Muitos dos problemas que nós estamos tendo hoje, né, em relação à pandemia do Covid-19, nós já tivemos, né, no início do século passado com a gripe espanhola. Infelizmente, né, se várias autoridades, né, fossem, né, conhecessem a história, não estariam cometendo os mesmos erros, né, e com isso, né, só desenvolvendo ou permitindo com que, né, a pandemia do Covid-19 se alastre como está se alastrando no mundo inteiro e já provocou muitas mortes, inclusive no Brasil, né, hoje, né, final de janeiro de 2021, nós já temos mais de 220 mil pessoas mortas em decorrência do Covid-19 oficialmente. Mas uma questão importante que eu queria chamar vocês sobre a gripe espanhola é que na gripe espanhola nós tivemos uma condição chamada encefalite letárgica. A encefalite letárgica, né, como vocês estão vendo, né, neste vídeo, os pacientes, né, eles ficavam, né, numa condição como se fosse semelhante, né, à anestesia, né. Então, eles tinham alterações motoras, eles tinham ataxia, distúrbio do equilíbrio. Então, veja como essa paciente está. Então, tem aqui o médico está por trás dela, segurando, se solta, ela cai. Veja que ela não tem, né, um equilíbrio total, ela não consegue ficar em pé. 8 semanas, por exemplo, depois que essa paciente ela entra num estado de sonolência constante, né, e isso é uma questão, esses pacientes, ele é um paciente pós, né, a gripe espanhola. Então, ele teve a gripe espanhola e, posteriormente, teve, né, as condições, né, da encefalite letárgica. Por isso, se acredita-se que a encefalite letárgica ela vem, né, da gripe espanhola. Então, aqui, ó, o paciente, o médico pediu para que o paciente coloque, né, o dedo aqui no nariz, o paciente vai e consegue colocar, ele assume o comando, mas veja que ele fica no estado como fosse no estado de sonolência, né, constante, né? Então, ele acerta, ele faz isso, mas o paciente continua, né, como se fosse num estado, né, crônico, né, de sono. Veja a dificuldade que ele tem para fazer qualquer movimento. Parte, né, desses pacientes, dessa história, né, da encefalite letárgica, ela é contada, né, num filme, né, que é chamado Tempo de Despertar, né, que é um filme, né, estrelado pelo Robert De Niro, né, e Robin Williams. É um livro baseado, né, é um filme baseado no livro, né, nas histórias reais de paciente com encefalite letárgica tratada pelo neurologista Oliver Sacks. Né. Então, Oliver Sacks, né, estudou esses pacientes nos anos, né, 50, ou seja, né, aproximadamente 20, 30 anos depois deles iniciarem os sintomas. O Oliver Sacks ele vai se contratar, ele vai trabalhar no hospital psiquiátrico, né, em Bronx, em Nova York, nos Estados Unidos, e lá encontra vários pacientes nesta condição, e por acaso ele vê que parte desses sintomas parecem, né, com os pacientes com problemas de Parkinson. E aí, então, o Oliver Sacks, né, toma a decisão de introduzir para tratar esses pacientes, né, a L-Dopa, que recentemente tinha sido descoberta e recentemente tinha sido proposta a ser utilizado, né, nos pacientes com Parkinson. E o Oliver Sacks tem um sucesso, então, pacientes que estavam, né, há 30 anos, né, em estado quase que comatoso, voltaram a despertar, né, por isso que o título do filme é esse, Tempo de Despertar, ou Coragem de Despertar. Então, os pacientes despertam, melhoram, embora alguns pacientes, né, tenham retorno, tenham efeitos colaterais, né, graves por causa do tratamento específico. Mas isso é importante, né, porque, né, o que a gente tinha, né, no paciente com encefalite letárgica? Não só os pacientes tinham esse quadro de insônia constante, conforme nós podemos ver aqui representado neste caso aqui e neste caso aqui. Porém, outros pacientes ficavam o inverso, ficavam num estado constante de vigília, ou seja, era como se fosse insônia crônica. Então, tinha um
grupo de pacientes, que eu vou chamar aqui os pacientes A, eles ficavam no estado quase comatoso, quase, né, de sono constante, sem condição de dormir ou de acordar, então eles perdiam a capacidade de se manter acordado, né, enquanto que os outros, o grupo B de pacientes, ficavam incapacitados de dormir. Então, esses pacientes, né, muitos deles, né, a maioria deles faleceram, e aí este neuropatologista, o Konstantin von Econom, que na época, né, era um neuropatologista lá da Universidade de Viena, então foi que ele fez, foi estudar o cérebro desse paciente. E o que ele descobriu é que esses pacientes que entravam, né, em sono constante, né, que não conseguiam manter a vigília, ele tinha, né, uma perda neuronal, principalmente na região do hipotálamo posterior e numa região chamada formação reticular no mesencéfalo, que é localizada no tronco cerebral. Então, essas duas áreas, inclusive, elas estão em conjunto, elas estão próximas, como nós vamos ver, e ali você tinha, né, a lesão provocada, né, por uma reação, né, imunológica decorrência do vírus. Os outros pacientes que ficavam incapazes de dormir, ou seja, em insônia crônica, a perda neuronal era no hipotálamo anterior e na área pré-óptica, incluindo também parte, né, do prosencéfalo basal, também a área, né, muito próxima. Então, o que a gente vê é exatamente isso, né? Então, esses pacientes, né, aqui eu estou, esses pacientes que eles entravam, né, em condições, né, de coma, aqui está trocado, desculpe, então aqui o paciente A, ele é esse aqui, a lesão é aqui, então aqui é que eu tenho o hipotálamo, o posterior e o mesencéfalo, eu tenho aqui, né, o tronco cerebral, aqui é a medula oblonga, aqui é a ponte, aqui é o bulbo, então esse aqui é o mesencéfalo, né? Então, isso aqui é o mesencéfalo. Então, quando a lesão aqui era no mesencéfalo e no hipotálamo posterior, que era essa região aqui, né, o paciente era o paciente, né, que ficava, né, em insônia constante. Esse aqui é o grupo A. Enquanto, quando a lesão era na área anterior do hipotálamo, na área pré-óptica, né, os pacientes não conseguiam dormir, ok? Que era o grupo B, né? Então, isso foi, né, o que o von Econom, né, encontrou, e de uma forma, né, muito brilhante, né, uma análise, né, do que estava acontecendo com esses pacientes, o von Econom, né, vai propor que esta área aqui é o centro do sono, né, o centro indutor, né, do sono, aqui o hipotálamo anterior, né, então esse aqui é o centro indutor do sono, e esse aqui é o centro, né, aqui atrás, é o centro indutor da vigília, a região do mesencéfalo, aqui é o VTA, aqui a área tegmental, ventral, a área tegmental anterior, o hipotálamo posterior que está aqui, né, os corpos mamilares, parte do hipotálamo lateral e o mesencéfalo. Então, aqui seria o centro indutor da vigília e aqui é o centro, né, indutor do sono. Então, essa foi a proposta, o primeiro modelo, né, de neurobiologia do sono. Né? Então, o que ele diz? Esse aqui, quando nós estamos acordados, estes neurônios aqui, eles estão ativos, nos mantêm acordados. E esse aqui fica silenciado. Quando esses neurônios aqui estão ativos, nós dormimos e esses aqui ficam silenciados. O que acontecia na doença era exatamente a lesão aqui, não permitia a vigília, a lesão aqui não permitia, né, o sono. Então, essa foi a proposta, né, que o von Econom propôs de uma forma brilhante, né, foi uma ideia, né, bastante interessante, né, que ele levantou. Né.